Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez ao vivo aqui no estúdio da Jovem TV. Olha, vocês estão estranhando, né? Pô, o Gilson agora não faz mais programa de blazer, por quê? É por causa do convidado? O convidado não merece um blazer? Não é isso não, esse convidado merece todas as honras, merecia que eu estivesse aqui de terno e gravata. Só que o nosso ar-condicionado está em reparo, então não dá para ficar no estúdio com essas luzes todas em cima da gente com o blazer. Não é, Luiz Geraldo? Boa tarde, meu vereador, tudo bem? Tudo bem, Gilson. É claro que a gente entende, Gilson. Realmente o calor tá forte. Ah, isso tá bonito. É, né? Tá bom. Luiz Geraldo, como é que tá a nossa Câmara? Gilson, a gente vive não só a Câmara, a gente não pode descontextualizar. Hoje você tem a cidade vivendo uma dificuldade grande, não só a cidade, a gente está vendo o estado do Rio de Janeiro, o país inteiro vivendo um momento de muita dificuldade. Isso reflete diretamente em todas as instituições e a Câmara não ia ficar fora disso. Então a gente está passando por dificuldades, por momentos difíceis, são reclamações na Câmara todos os dias, a gente vê aí o índice de desemprego, não só na nossa cidade, volto a afirmar, o índice de desemprego, a deficiência econômica do país é a maior, se eu não estou enganado, desde 1940, que a gente não vive tanta dificuldade econômica. Então, isso reflete no município de Cabo Frio. A gente é muito procurado, a demanda é muito grande, e essa demanda chega em cima de reclamações, de pedidos para que a gente faça indicações, requerimentos, e a gente faz. Mas a gente também tem que ter essa consciência de que nem tudo a prefeitura, no momento de hoje, pode nos atender. Então, a gente faz indicações de pavimentações que pessoas pedem, indicações de, por exemplo, aqui no Recanto das Dunas, tenho recebido muita solicitação em relação a uma quantidade de mosquitos muito grande ali de moradores, e a gente faz solicitações, tem feito à prefeitura, aos secretários, porque realmente as pessoas sofrem com isso. E hoje a gente vive um momento aí de uma incidência de zika, de dengue, de chikungunya, e a gente tem que ter cuidado com isso. E a gente faz essas indicações. Então a Câmara vive hoje também esse momento de dificuldade. A gente continua trabalhando, continua apresentando os projetos, continua atento às situações que acontecem no município, mas também entendendo que o país vive um momento de dificuldade muito grande. A gente teve aí uma manifestação domingo, forte no país inteiro, entendeu? No país todo, e por isso, porque a gente precisa trabalhar, Gilson. Não tem outra forma de sair dessa situação que não seja através do trabalho, da dedicação de cada um, porque a gente muitas vezes se queixa muito de muita coisa, mas a gente não faz a parte da gente. Eu vejo tanta gente se queixar aí no país inteiro de corrupção e com razão, mas a gente vê muita coisa também que poderia ser feito pela própria pessoa que às vezes não é feita. Então eu me cobro muito nessa posição. Eu acho que eu tenho que partir, dar o start para que as coisas funcionem. E lá na Câmara é do mesmo jeito. A gente continua lá com o trabalho da gente, com o trabalho de projetos, criação de projetos, fiscalizações, atenção às coisas que acontecem, mas entendendo também que o momento não é aquele momento que a gente pode realizar tudo aquilo que a gente quer. Porque o município passa por um momento difícil. A gente não pode querer esconder isso, nem usar isso de uma forma desleal para criticar essa ou aquela pessoa, porque a gente entende um momento complicado que... Claro, não estou aqui querendo dizer que eu vivo muito presente disso. Se a gente chegou a essa situação por erros, foi uma outra coisa, é uma outra história. Só que não vai adiantar mais. Os erros têm que servir para que a gente não os cometa de novo. A gente sabe que vários erros concorreram para que a gente chegasse no momento de hoje numa situação de dificuldade. Nós não tivemos um fundo emergencial, nós não tivemos nada disso. Mas hoje a gente vive essa realidade. Então a gente tem que trabalhar em cima dessa realidade. É o que a gente está fazendo na Câmara. Você, quando fala em consertar, aí eu ontem conversei muito com o Alfredo sobre isso. Nós podemos fazer o quê? A única coisa que nós podemos fazer, efetivamente, é botar o nosso voto na urna, mudando isso. E a outra coisa é o que nós fizemos, uma manifestação muito grande,
que abismou o país. Mas a resposta do governo foi simples. Vai nomear o Lula ministro do governo. Quando eu falo em consertar, Gilson, aí tem 2 pontos. Consertar, eu quero dizer o seguinte: você não jogar seu lixo na rua, você economizar sua água, Perfeito. você não burlar o seu imposto de renda, você não pedir para cortar a multa que você teve. Tudo isso parte de você. Isso tudo é corrupção. Isso parte de você. Quando a gente vê esse outro assunto que você está falando em relação à movimentação que teve no país e a futura, ou não sei, pode ser até que seja resolvido hoje, que ontem eles ficaram lá trancados no palácio durante horas, a presidente e o ex-presidente, sobre a nomeação do Lula como ministro do governo. Eu estava até preocupado dele não ser nomeado ministro da Justiça. Eu tenho essa grande preocupação, não, sabia? Acho que o cargo parece que ficou definido lá, foi sobre ministro do governo. Agora, a parte jurídica foi muito solicitada ontem, porque levantou-se a dúvida dele não poder assumir e isso se tornar um ato nulo, porque alguns juristas entendem que ele já, com esse pedido de prisão preventiva do Ministério Público de São Paulo, essa nomeação se tornaria nula. E foi feita ontem várias consultas a vários juristas, entendendo que não. Isso por parte do governo, que ele não foi condenado ainda, então ele poderia assumir isso. Agora, a gente entende muito que isso aí também tem uma situação dele querer tirar o processo dele da vara de Curitiba do Sérgio Moro, né? Ele quer trazer para o STF. Ele, como ministro, ele vai ter o fórum privilegiado do STF. Tudo isso são articulações. Outros já dizem que ele vai assumir o 3º mandato, que na verdade é a última cartada que a Dilma tem de tentar fazer com que ele faça essa articulação com o Congresso para poder trabalhar contra o impeachment. As articulações são imensas, Gilson. Ô, Geraldo, eu não sei o que você pensa, eu tenho uma grande preocupação. No momento em que ele assumir um ministério, o povo vai fazer uma coisa maior na rua do que aconteceu no domingo. Já está na internet algumas convocações. Isso é que me preocupa. Para o dia 30, se isso acontecer. Porque... podia marcar para dia 31 de março, que é a data... Exatamente. Vai ser difícil você convencer as pessoas que isso não é uma fuga, né, Gilson? Claro que é uma fuga. Vai ser muito difícil você botar na cabeça das pessoas que o Lula está entrando numa pasta como essa para fazer uma articulação do governo com o Congresso. Porque eu pergunto a você, Geraldo, ele continua fazendo a articulação hoje, ontem, o ano passado? Continua. Ele sempre fez a articulação, é só para fugir do processo. O grande problema que acontece hoje no país, que está preocupando demais o governo, foi a decisão do PMDB, nessa atitude que tomou muda agora. como nós mudamos de camisa, Exatamente, que deu 30 dias, foi como se fosse um aviso prévio, deu 30 dias para decidir se vai continuar na base do governo ou não. O Lula, ele faz a intervenção dele na parte do PMDB que tende para o governo, que é a parte do Renan Calheiros. E tem a outra parte do Michel Temer, que é contra o governo. Então, o PMDB também, ele sempre faz isso. Ele não toma as decisões de imediato. Chegou lá, decidiu, nós estamos fora do governo. Dá um aviso prévio. Quantas vezes ele já saiu do governo e voltou? Né, Gilson? Isso é como se estivesse falando assim, eu estou te dando um tempo para você me fazer uma oferta melhor. Já ganhou mais um ministério hoje, né? Estou te dando um tempo para você me fazer uma oferta melhor. Entendeu? A gente conhece a situação toda. Então, essas articulações que o povo não aguenta mais, Gilson. Até porque hoje a partir de ontem, passou a existir um ponto maior para o PMDB fazer isso. O Temer também está citado. Sim, citou o Temer, citou o Renan, procurador pediu. A Dilma, citou o Aécio, citou todo mundo. A delação do Delcídio ontem, ele citou todas essas pessoas. Todas essas pessoas. E o procurador pediu para abrir inquérito contra Lula, contra Mercadante e Dilma, se não me engano. E a Dilma. Lógico, acabou. O que Acho foi que isso feito, aqui por isso é que não saiu a nomeação. Ontem, exatamente. O que foi feito ontem com o Mercadante impediu que eles tomassem essa decisão ontem. E você viu o negócio na televisão? O Mercadante dizer que não falou e a gente ouvindo a voz dele falando? Ele diz, naquela entrevista que ele deu, aquilo foi uma imposição da presidente.
Ela mandou que ele se defendesse. Mandou. Ela mandou que ele se defendesse. Só que ele lá em certos trechos que eu vi, ele lendo a entrevista dele acho que foi na Band News que eu vi, ele leu algumas partes que realmente não estavam no que foi descrito, no que foi passado na gravação. Ele tem uma parte que ele diz que ele não está nem aí para a delação do Delcídio, não sei o quê. Mas fica muito claro. Mas né, é que nós ouvimos, ele diz que está, né? Fica muito claro. Ele né? oferece dinheiro, oferece ele tudo. tenta falar com palavras mais amenas, mas a gente viu a intenção real dele ali. E o governo inteiro viu isso. Tanto viu que a presidente mandou que ele fosse dar uma coletiva e defendesse, porque ela estava vendo que aquilo estava atingindo mais uma vez o governo dela. Ela está numa situação difícil, Gilson, bastante difícil. Acho que esse rito do impeachment, decidido agora pelo STF, vai ter uma celeridade no Congresso. Vai ter uma celeridade. Eu ainda acho que o TRE... Eles preveem de 40 a 45 dias para fechar essa situação. Você não acha que o TRE chega primeiro, não? TSE. Ela está no TSE. Não, no... TSE. O TSE pede a cassação da chapa. Da chapa. Você não acha que chega primeiro, não? Agora acho que não. Acho que não, porque essas coisas só funcionam através da rua, né, Gilson? Nem todas, porque a Direta Já também teve uma manifestação talvez igual a essa e não passou no Congresso. Você lembra disso? Não foram aprovados. Agora, influencia demais. Demais. Você vê uma manifestação dessa, só em São Paulo, eu acho que foram mais de 3 milhões de pessoas. Foram 23 quarteirões lotados da Avenida Paulista. Copacabana lotou a orla dos dois lados. Então, é uma coisa que dificulta muito a situação dela. Muito, porque o PMDB já pulando fora, o PSB já pulando fora de apoio ao governo. Então, fica difícil para ela. O PMDB não pula, não. Não sei, Gilson. Eu não sei, rapaz. Eu não sei. O PMDB vai muito de acordo com a onda. Se você perceber que ela vai cair, pode ser que pule, Gilson. Você não vê o que aconteceu com a eleição do Pisciani? Sim, a gente conhece a forma do PMDB fazer. Trocou a Câmara, botou deputado de volta, tirou o deputado, mexeu lá e pronto. Você não pode afirmar, eu tenho muito cuidado quando a gente conversa essas coisas. Eu não descarto totalmente essa situação do Lula, essa condução coercitiva, esse pedido de prisão preventiva ter sido feito justamente nas 2 semanas que antecederiam a manifestação. Porque isso, querendo ou não, se elevou o grau de revolta das pessoas e muito mais gente foi para a rua, Gilson. Muito mais gente foi para a rua. Então, isso são pessoas inteligentes, né, Gilson? A gente tem que, se não fosse, não estariam nos cargos que ocupam. Tu já pensou se eles usassem essa inteligência toda que você se refere à verdade para o bem? Lógico. Em que país nós teríamos, né? Teríamos um país muito melhor, não tenho dúvida nenhuma disso. Você é a favor de fechar o Congresso? Não. Eu sou. Não sou não. Eu sou. Sabe por quê, eu acho que a gente já teve isso no AI-5. Eu acho que a gente poderia reduzir. Não, eu digo no momento. Então deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu não queria voltar àquele tempo onde as coisas seriam... Não, eu não quero voltar àquele tempo, não. Eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu te interromper para fazer uma pergunta. Se nós tivermos a cassação da chapa, já passou de 2 anos... Não, o Congresso... 2 anos não, nós estamos 1 ano de mandato. Não, o Congresso hoje se reúne e elege um presidente deles. Não. Quem você acha que pode 2 anos, tem condição de assumir? Só teria uma nova eleição a partir de 2 anos de mandato. Nós estamos no 1º ano de mandato. Nova eleição, não. Se vagar, se a chapa toda cair, o Congresso vai eleger... O Congresso vai eleger... Mas não assume o segundo. O Congresso vai eleger um presidente. Vamos ter temporariamente uma como é que a gente chama? Uma eleição... Segundo eu li e ouvi, assume e convoca uma nova eleição. Temporariamente, aí eu te pergunto uma coisa. Uma nova eleição, se eu não me engano, eu não posso te afirmar aqui, porque essa legislação me parece que mudou, soube disso ontem, mas eu acho que a nova eleição é a partir do 2º ano. Tá. Quem você acha ali que tem condição, na sua opinião, de assumir isso aí? Do Congresso Nacional. Eu entendo o que você está falando. Eu entendo o que você está falando. O descrédito é tão grande nas pessoas que estão ali que a gente sabe que vai passar pelo Michel Temer, vai passar pelo Eduardo Cunha, vai passar pelo Renan Calheiros e nenhum deles é confiável. Nenhum deles mudaria. Não, eu não quero mais eles, não. Estão caçados eles, vamos para outros. Nenhum deles mudaria essa forma de fazer governo. A gente entende isso. Eu não estou aqui querendo criticar o partido e criticar. Eu creio que todos eles têm sua parcela de culpa, Gilson. A gente vê aí
decisões aí e denúncias graves sobre o PSDB em São Paulo, sobre a merenda escolar. A gente vê, a gente não está aqui... Não é só o PT, não. Exatamente. A gente está aqui contra o processo, contra o que está acontecendo. Eu tenho essa posição. Eu sou contra o PT, contra o PSDB. Não é possível que você tenha 513 deputados, que você tenha 81 senadores e todos estejam envolvidos nessa Mas eu não conheço um nome que você conhece algum? Me cite um, por favor. Nós temos lá o professor Cristóvão Buarque, Simão, várias pessoas boas que está vendo tudo isso e está participando de tudo isso. Daqui a pouco aparece o nome deles lá. Nós temos Olha, como é que é esse franciscano? Me fugiu o sobrenome dele agora. Do Rio Grande do Sul. Requião, não. Esqueci agora, depois eu lembro. São pessoas boas, Gilson. Eu tenho fé que a gente não está nessa situação ainda de que não tenha ninguém para assumir um país com boa fé, com boa intenção. Eu estou, Geraldo. Eu estou. Gilson, se a gente não acreditar nisso, a gente não tem mais esperança, cara. Eu não tenho. A gente não tem mais esperança. Eu falava com o Alfredo Gonçalves. A gente vê realmente, eu entendo o que você está falando. A gente tem, e não é só a gente não, Gilson. O povo hoje brasileiro está muito desacreditado. Você viu lá aquela manifestação, qualquer político que aparecesse ali ia ser rechaçado, Wilson. Qualquer um. Teve um aqui. Um aqui que há 3 meses, 6 meses na campanha estava do lado de Dilma, falando de Dilma e estava participando ali na praça. É isso que eu falo. Eu vi. Quando eu falo Doutor Paulo César, era Dilma e estava participando ali. Quando eu falo a você que as coisas têm que partir da gente, isso é isso que eu falo. Esse conserto que você me perguntou, como é que a gente conserta? Conserta partindo de atitudes nossas. Nossa, se eu fizer a minha, você fizer a sua, já adianta, já ajuda. Aliás, tem uma outra figura que eu vi na passeata ali, o Hugo Cecílio, do Boibão, estava lá na passeata. Eu vou fazer juízo de valor, não. Não, nem eu, mas eu estou comentando quem eu vi lá na passeata. Mas eu quero dizer que o conserto parte daí. Não adianta a gente querer transferir também toda a responsabilidade para quem está lá no Congresso, para quem está na Câmara, ou para quem está na Prefeitura. A gente precisa fazer a nossa parte. Agora, que hoje a gente vive um descrédito sem tamanho, isso é fato. A gente não pode querer aqui enganar ninguém. Ô, Geraldo, da nossa parte, olha só, você começou falando em economizar a luz, economizar gás, fazer tudo isso. Tudo isso eu não aguento mais fazer na minha residência. Sim, eu não aguento mais economizar água. A única maneira de eu economizar água agora lá em casa é eu não beber mais água. Nem ninguém beber mais, porque luz eu também não... A única coisa de eu economizar luz agora é viver eternamente no escuro, porque eu economizo não só pela economia, mas pelo custo. Pelo custo, claro. Pelo custo. Claro. Né? A presidente anunciou que ia cair a luz e aumentou 6%. Eu passo isso na pele. Eu tenho uma clínica que eu tenho 8 aparelhos de ar-condicionado. Então, e não pode desligar. Não posso desligar, porque o cliente não pode chegar ali e não pode sentir Qual é a calor. economia que você vai fazer? É difícil. Não, a economia que eu digo é o seguinte, eu saio, por exemplo, eu falo com meu filho, ele não pode sair do quarto e deixar o ar-condicionado ligado. Claro, Entendeu? Eu não posso chegar lá fora e jogar meu lixo na rua. Eu não posso pedir um recibo a você para fraudar o meu imposto de renda. Vou pegar um recibo com aquele doutor ali, vou diminuir o meu imposto de renda. Tudo isso é uma forma de você ajudar o país. O imposto de renda vai para o Brasil, arrecada mais. É a nossa parte. Agora, eu entendo que isso revolta as pessoas a não fazerem isso porque o exemplo não vem de cima, Gilson. É o que te revolta, é o que me revolta. É o que me revolta. Então, mas não temos outra saída. A gente tem que mudar, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que, no momento eleitoral, escolher o voto, escolher o candidato mais importante. Com mais consciência, com mais preparo, fazer uma verificação da vida pregressa de todos eles. Entendeu? Tudo isso a população tem que se conscientizar, Gilson. Vivemos no ano eleitoral. Vamos eleger prefeitos e vereadores. Entendeu? Que a gente faça essa reflexão. O Luiz Geraldo não está bom lá na Câmara, vamos tirar. Claro, Ele está bom, ele vai continuar. Mas tem um que está melhor que ele, vai entrar no lugar dele. É assim que se muda a política. A arma do eleitor é o voto. É o voto. Então a gente tem que ter essa conscientização, porque a gente também é muito culpado sobre isso. Não estou falando de uma forma geral, não quero generalizar, mas a gente entende a forma que é feito todos esses processos eleitorais. Não é só aqui em Cabo Frio, não. No Estado e no país inteiro.
Tem que ter, Gilson, é difícil, mas a gente tem que ter uma campanha de conscientização, a gente tem que ter uma educação melhor. O povo mais educado é um povo mais instruído, é um povo que se informa mais, é um povo que procura mais. Não adianta você querer resolver, isso é igual segurança. Ah, como é que você resolve segurança? Não se resolve segurança do dia para a noite. É um conjunto de coisas que tem que concorrer junto para a segurança melhorar. É igual a política. Nós precisamos de uma reforma política, a gente precisa de um novo sistema de trabalhar a política. Tudo isso, a gente não consegue isso, Gilson, do dia para a noite. Mas, Luiz O que Geraldo, desanima a gente é isso, que isso tudo é política de médio e longo prazo. mas o que me desanima é que os homens chegam e fazem, por exemplo, um bandido vai preso, é condenado. A família dele vai receber 1.000 e qualquer coisa, 2.000 e pouco e um salário mínimo é 700 e poucos reais. Pois é, mas o cara que está lá botando tijolo Recebe salário mínimo. recebe salário mínimo. O aposentado recebeu 9,3 de aumento esse ano. Isso. O Vale-Desemprego, como é o nome? Como é o nome? Bolsa Família. Bolsa Família recebeu 100% de aumento. Isso a gente tem- Então, este voto, você não consegue mudá-lo, Geraldo. Eu acho que a gente vai conseguir. Esse isso. voto, não Olha- consegue. olha O cara só. está recebendo 2.000 o filho está preso, o irmão está preso, essa- o marido está preso, está recebendo essa- 2.000. A outra tem o cartão lá que recebe. As pessoas estão Porra, passando a ter essa conscientização. Quer ver um exemplo que a gente teve? O Nordeste nunca participou dessas manifestações políticas. Dificilmente você via. mas participou muito Mas pequenininho, participou, né? a Bahia participou com muito, Fortaleza participou com muito. São lugares onde esses trabalhos sociais que o governo faz, que é um trabalho de voto, entendeu? Agia muito. E hoje já não está agindo dessa forma, Gilson. Então a gente tem que ter, claro, é o que eu falo com você, essas reformas têm que acontecer, Gilson. A reforma do judiciário, né, do Código Penal que você fala. São bandidos que trabalham, que recebem tanto. São pessoas que são condenadas a 30 anos e saem com um sexto da pena. Sai com um sexto da pena. Entendeu? Isso tira a punição. As pessoas hoje só cumprem determinadas regras e leis se houver uma punição, Gilson. Claro, sabe Se que não vai houver, ser tem. punido. Se não tiver punição, não tem cumprimento E de tira a lei. credibilidade do judiciário, principalmente, Judiciário, né? claro, pô. Você vai num juiz de primeira instância, ele te dá uma decisão, o do segundo muda. Agora a gente já mudou. Pelo menos mudou. Segunda instância, você é condenado por um colegiado, você já responde preso. Preso, mas vai Porque- responder preso, mas sexto está na rua. Você tem aí 30 anos. procrastinações aí, o exemplo clássico foi do senador Luiz Estevão. Já tinha 34 recursos, já estava 10 anos recorrendo em liberdade. E quando mudou a legislação, ele foi preso. E vai recorrer agora preso. Entendeu? Então, essas reformas que a gente precisa ter, reforma política, não essa reforma política que aconteceu aí. E não uma reforma política feita pelos deputados que estão lá. Poderia se convocar, não sei, como foi feita da outra vez, uma constituinte que foi feita para a Constituição, uma para a reforma. Mas eles mudam tudo depois, Geraldo, eles mudam tudo depois. Aí você vai me deixar sem argumentos. Não, porque eles mudam. A Constituinte não foi boa? Já está tudo tem estraçalhado aí, pô. Vem 200 emenda PECs. daqui, emenda dali, PEC daqui, 200 PAC dali. PECs. E aí acaba com tudo. verdade. Eu falo também do Código Penal. Não adianta você mandar o Congresso fazer um Código Penal sem, porra, peraí. Se metade está envolvido. Ih, rapaz, isso aqui vai me prender lá na verdade, frente. Tira e não adianta e nós Mas eu estamos não nessa perco por isso. esperança não, Gil. Agora, nós temos uma população desacreditada, perco nós temos uma esperança, não. polícia desacreditada, a polícia mal hoje já não equipada, quer nem mal botar preparada, ninguém preso, que pessoas- ainda tem o tal do direitos humanos que vai, Pessoas né? que se entregam a isso, é uma coisa que você colocou aí que realmente é triste a gente ver. A preparação que é dada a esses meninos para que coloquem eles nas ruas, eles com 3 meses de preparação, 4 meses de preparação, botam numa disputa cruel com um tráfico altamente armado, altamente preparado. A gente precisa Sabe mudar quando muita é que a coisa. polícia foi Muita boa? coisa. A gente Não fica sei aqui se é do falando teu em mudança, a gente vai falar 10 horas. Não sei se é do teu tempo, a Escuderia Lecoq, você lembra? É do teu tempo? Lembro de ter lido, né? Ter lido? Pois é, a Escuderia Lecoq era um detetive que tinha lá no Rio, era o tal de Lecoq. Aí eles formaram um grupo e saíram a caça aos bandidos. Aí eles matavam e botavam o escudo da caveira lá no colo. Olha, tinha de bandido se entregando, Luiz Geraldo. Nunca nesse país tanto bandido se entregaram. E no dia seguinte, 3, 4, 5, eles ainda botavam o nome, o próximo é fulano. Aí o cara, ia para a delegacia, vim me entregar. O Porra. caminho não é esse, não. A gente precisa preparar
bem Mas não pode a polícia pagar prender e o bem, juiz soltar. Pagar bem, mudar o Código Penal. O As Código pessoas Penal tem que mudar. Cometem crimes aí hediondos, horríveis, e você vê... Essa que matou o pai, essa menina já está aí, pô. Como é que entendeu? pode uma coisa Então, dessa? É revoltante. Tudo isso facilita, favorece que as pessoas entrem no crime. Que o cara diz, eu vou matar meu pai daqui a 2 anos, daqui a 3 anos eu estou na rua. E o crime, o tráfico também, crianças, hoje a gente vê crianças, você passa em comunidades aí, você vê criança, fica assustado. São verdadeiras crianças armadas, fazendo tráfico 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Então, se a gente não tiver uma reforma no Código Penal, não adianta, uma punição não vai a lugar mais dura, uma reforma política, entendeu? Reforma tributária, Gilson. Ninguém aguenta pagar tanto imposto e a possibilidade de se pagar mais imposto ainda, e você não vê isso retornar para a população. Não retorna de maneira nenhuma. A gente tem exemplos aí, o Canadá é o país que mais cobra imposto no mundo, mas você paga, os caras pagam quase 57% de imposto e ninguém reclama, Júlio. Ninguém reclama porque tem tudo, porque né? tem escola, tem faculdade, tem hospital, tem tudo. Você nasce lá no Canadá, na Alemanha, em alguma cidade, ganha uma carteirinha, você só é tratado naquele hospital do dia que você nasce ao dia que você morre. Você faz seus exames, você faz parto, você faz cirurgia, você faz o que for com a carteirinha que você ganha quando nasce. Então você vai se incomodar de pagar 50% de imposto? Não. Você tem seu filho no colégio, você tem faculdade, você tem educação, você tem tudo. E aqui a gente vê, é só colocando mais imposto na população, a coisa aperta. Tem quanto, Geraldo? Deve estar perto de 50%. Deve estar perto disso. A última vez que eu vi era 50 e poucos %. Então. E agora querem botar mais uma CPMF, que parece ser pouco, mas não, é uma cadeia de impostos. É uma cadeia de impostos. É uma cadeia de impostos que vai acabar lá no consumidor. E até porque quando a CPMF foi criada lá atrás, era para resolver o problema da saúde, né? E o que resolveu? Não foi resolvido, não foi direcionado para a saúde. Agora eles estão colocando, não para a saúde, estão colocando direcionada para a Previdência. Para a Previdência, para o pagamento da Previdência. Mas será que vai ser direcionado? Da outra vez não foi, as pessoas perdem a confiança. Vai nada. Vamos falar do nosso quintal, né, Luiz? Falamos do país todo, agora vamos falar do nosso quintal. Eu perguntei a você sobre a Câmara, você disse que está bem. Não está bem. Será que você acha que a população está satisfeita com a Câmara que tem? Acho que não. Não, por quê? Acho que não. A gente podia fazer mais, Wilson. A gente podia fazer mais, a gente podia ter uma forma de conduzir a Câmara diferente, entendeu? Essa interdependência que ocorre certas vezes, isso a gente tem que mudar essa forma de fazer Como interdependência que você fazer fala? governo, são pessoas... Porque todo lugar do mundo, Jus, funciona assim, não é só em Cabo Frio, não. Tem aqueles vereadores, deputados que dão a governabilidade, a chamada governabilidade. Perfeito. E isso acaba criando uma dependência, uma interdependência entre os poderes. Que não é... A gente sabe que os poderes são harmônicos, mas são independentes. Tá? Então a gente precisa mudar essa forma de fazer governo, não é só em Cabo Frio não, e tirar essa dependência, as pessoas serem mais independentes, terem mais opiniões próprias, entendeu? Isso em qualquer parlamento, A gente vê exemplos aqui, claros aqui, não precisa ir muito longe não, vai na LERJ que você vai ver milhões de coisas, vai no Congresso que você vai ver milhões de coisas. Eu entendo que o político, o homem público, tem que haver essa harmonia. Você não faz, nenhuma cidade progride se não houver essa harmonia entre os poderes. Um poder, para funcionar, precisa do outro. O Executivo não funciona se a Câmara não der o apoio. Não deu apoio. Mas esse apoio, as pessoas têm que ser mais independentes. As pessoas têm que ter mais opiniões formadas, têm que estudar mais os assuntos, têm que participar mais das decisões. Porque não adianta o Executivo querer o apoio do Legislativo e não chamar nunca o Legislativo para conversar, Gilson. O que acontece em determinadas cidades, o que acontece principalmente aqui onde a gente vive, falo do nosso quintal, eu queria participar mais das decisões do governo, Gilson. Eu queria discutir, eu sou um vereador, eu estou no meu 3º mandato, se eu fui reeleito é porque a população aprovou os meus mandatos, eu tenho necessidade de participar mais do governo, de saber das decisões, de saber por que as decisões estão sendo tomadas, porque eu preciso, quando chegar lá na Câmara, ter embasamento para ter um voto. Às vezes a culpa não é só da Câmara, não, a Câmara quer participar, entendeu? A Câmara quer participar, a Câmara quer, por exemplo, saber por que isso foi declarado um estado de emergência na saúde agora. Eu queria ter participado de uma decisão dessa, de uma reunião dessa. Foi tomado por isso. Ah, tá bom, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Eu sei que minha decisão, minha opinião,
como foi feito através de decreto, não vai ser a decisiva. Mas eu quero dar minha opinião. Eu quero, porque se chegar alguma coisa lá na Câmara, eu quero ter conhecimento de por que isso está sendo tomado, qual é essa intenção, entendeu? Então, aí isso é só citando um exemplo porque foi agora, porque foi essa semana. Eu falo de todas as decisões que são tomadas. A gente precisa, se existe uma harmonia, e a gente tem de harmonia o quê? Conversação, diálogo, transparência, entendeu? Eu quero participar. Não estou aqui dizendo que foi feito certo ou foi feito errado. Eu quero chegar lá e ouvir. Eu acho que a Câmara podia participar mais nisso. Porque você não tem que usar só a Câmara para ter governabilidade. A Câmara dá governabilidade, mas ela tem que ser ouvida. Tá. Mas aí eu vou bancar o advogado do diabo. Qual é a governabilidade? A voz rouca da população diz lá fora, e você deve saber disso, porque você ouve a população, que determinados vereadores têm benesses, têm empreiteiras. Isso há anos que acontece na nossa cidade. Agora, por exemplo, um vereador, o doutor Adriano, foi falar do governo e o governo na cara disse que ele tinha 108 ou 118 portarias. Será que é por isso que o governo não consulta a Câmara, porque sabe que tem vereadores que têm benesses e então... Pode ser, eu não me isento de nada, Gilson. Não fujo de nenhuma discussão, você me conhece há muito tempo. Pode ser, eu não estou dizendo que não é, não. Eu não sei, um diz que sim, o outro diz que não. Alguém tem que me provar isso. Eu nunca fui uma pessoa de fazer pré-julgamentos de ninguém, para não ser injusto. Claro, com certeza. O cara diz que tem, ele tem que provar. O outro diz que não tem, tem que provar. Se você diz que eu tenho 100 portarias, tem que estar aqui, ó, as 100 portarias de Luiz Geraldo. Pronto. Porque esse negócio de você ficar jogando as coisas no ar, Gilson, eu sempre fui totalmente contra isso. Eu sou contra essas coisas que acontecem na televisão, que o cara, por uma delação, bota uma pessoa, às vezes, no Jornal Nacional, e essa pessoa nunca mais se recupera na vida. E, às vezes, a delação é de um criminoso. Entendeu? Será que o cara está falando a verdade, Gilson? A gente já viu tantos exemplos aí de tantas pessoas sendo injustiçadas. Mas aí se depois você não volta. Se ele disser, Luiz Geraldo tem 108 portarias, aqui, você vai dizer, me dá as portarias aqui. O vereador não fez isso. Exatamente. Aí, Gilson, eu não posso entrar na consciência da pessoa. E o que diz a voz rouca da população lá que não quer calar. Exatamente. Você não tem como evitar os comentários da população, Gilson. Não tem como evitar. Não tem como evitar os comentários. Você não tem como evitar o juízo das pessoas. Não tem como. Não. Isso você sabe que é uma bola de neve, né, Gilson? Você diz para mim que o fulano tem 100, eu vou para o cara que diz que tem 110. Eu acho que até diminuiu, eu não lembro se o prefeito falou 118 ou 108. Eu falei 108. 120. Agora, tudo isso tem que ser mostrado, Gilson. Agora você também... mostrar, se não vão mostrar. Você também tem que ouvir a voz rouca da população que diz onde tem fumaça tem fogo. Sim, tudo isso, as pessoas falam isso, disso. Mas eu sempre fui muito a favor de você não pré-julgar ninguém, para você não cometer injustiça com as pessoas. A gente entende isso, a gente vê que a população fala isso, vê que a população fala que os vereadores são laranja de fulano de tal. Sempre falaram isso. Sempre falaram Isso. Não é de hoje, não. E eu não vejo ninguém contestar. Exatamente, porque ninguém tem... Eu não sou obrigado a provar que eu sou inocente, não, Gilson. Eu só conheço um prefeito que foi verdadeiro e falou na cara. Eu não sou obrigado, Gilson, a provar que eu sou inocente, não. Você não, tem que provar que você não é. Tá você bom. Que tem que provar. Exatamente. Só Toninho Branco, que chegou, todo vereador tem um bifinho no final do mês. Aí ele foi o único que falou. Agora, por que eu falo isso? Porque, olha só, a Câmara tem que fiscalizar, por exemplo, vamos à armação dos Búzios. Lá nós temos 9 vereadores. 9 vereadores. O prefeito que perdeu a eleição, Mirinho Braga, elegeu 7 vereadores. O prefeito atual elegeu 2. Quem tem maioria na Câmara? Prefeito. Como que ele tem maioria? Não sei, estou chutando. Ele com 2 ele tem maioria na Câmara. Estou chutando. O que aconteceu com os 7 vereadores adversários dele? Só pode ser benesses, né, Geraldo? Aí você tem que entender também, Gilson, que a gente vive num modelo, numa gestão de governo, que você não... É difícil você contestar uma situação dessa. Hoje a demanda em cima de você é enorme, Gilson. É enorme. As pessoas te procuram para tudo. Para tudo. Para tudo. As pessoas te procuram para... Eu fui procurado esse fim de semana por um rapaz que estava morrendo de dor de dente.
de dor de dente. Porra, até que é uma procuração Sim, razoável, porque que você é sabe que eu sou dentista, dentista tudo e tal, bem. mas eu não estou com o meu consultório funcionando hoje. Ele não teve como ser atendido na UPA, porque não tem mais atendimento, não tem mais aquela emergência que tinha, e no HCE o dentista que estava lá não quis mexer. Mas a pessoa te procura, Gilson, para você intervir por ela, porque você é vereador. Isso, estou te dando um exemplo de coisa pequena, isso já é uma intervenção. Você não tem que, como vereador, intervir para você ter um atendimento. Não, de jeito nenhum. O cara tem que ter. Você tem que ir lá e tem que ter o cuidado. A pessoa está desempregada, ela procura você, Gilson. E você, com a sua influência, querendo ajudar, se você tem condição de pedir a alguma pessoa, entendeu? Você pede. Você pede. Alguns tomam muitos cuidados, outros não. Entendeu? Vê se o cara tem competência, pelo menos, para assumir o que ele quer assumir. Porque senão você estraga a cidade. Se você botar pessoas em determinados casos, aí tem a tal da meritocracia. É como você está num lado político, você tem seu lado político. Você tem que empregar as pessoas do seu lado político, eu não sou contra isso não. Não, desde que elas tenham competência para... Não porque ela é seu amigo, não porque ela te ajudou na campanha, mas porque ela tem competência para isso e está do seu lado político. Ele é do seu lado político, eu vou botar o cara que é do meu lado tem competência e deixar de botar ele para botar do outro que tem competência também? Eu boto o meu. Né? Agora, é o que acontece com a gente. As pessoas nos procuram para pedir emprego, as pessoas nos procuram para pedir exame, para pedir cirurgia, para pedir tudo, Gilson. Conta de luz, pagar conta de luz, João de gás. Aí você fica naquela situação. Não, isso não é papel do vereador, eu não posso ajudar essa pessoa a fazer um exame de sangue. Como não pode, pô? Você não é só vereador. Você é vereador, você tem essa influência do vereador, mas você é um ser humano, você é um cristão, você é uma pessoa que professa a sua fé. Você não vai ajudar, aí você fica impedido de ajudar, porque senão vão dizer que você está usando aquilo como benécia. Então é difícil você fazer essa separação. Você me dizer, o fulano de tal tem portarias para isso, é uma outra coisa. Você me dizer, esse cara tem empreiteira para isso, é uma outra coisa. Agora, é benécia e você usar o seu cargo de vereador para conseguir um exame de sangue para uma pessoa que não estava conseguindo, também é benécia. Mas é uma boa eu não acho isso benécia. Eu acho que... eu acho o seguinte... Sabe por quê, Gilson? A primeira pessoa que ele tem que reclamar é o vereador. Sabe por quê? Porque se eu botar você no lugar lá e a pessoa atender por pedido meu, certamente alguém que não tem ninguém para pedir não vai ser atendido. Não, mas não é isso que eu estou me referindo, não. Então é benécia. Eu estou dizendo o seguinte, não é. Eu não entendo como benécia pelo seguinte. Entendo. Eu tenho direito àquilo. Eu não tive aquilo. Eu vou ao vereador me queixar, olha, eu não estou conseguindo isso. Você tem o direito a ir lá para a central de marcação, entrar na sua fila, pegar a sua vez no seu número. Não, então, agora, aí não foi atendido. Você não tem direito a passar na frente daquele. Peraí, você está mudando. Não, eu estou falando do menino, por exemplo, que foi te procurar com dor de dente que o dentista não quis atender. Eu estou entendendo o que você está falando. Você está dizendo que é direito dele. É direito dele. Ele não teve o direito atendido, ele se... Mas não é só direito dele, é direito de todo mundo. De todo mundo. Então, e ele não foi atendido. Sim, querido, mas só que ele não pode ter o direito maior do que o outro. Não. O direito maior dele do que o outro é eu usar o meu cargo de vereador e passar ele na frente do mas outro. No momento em que ele não foi... Aí ele vai ter duas benesses. No a momento benesse em que do direito dele e a benesse de eu ter ajudado. Uma coisa é ele chegar, doutor Luiz Geraldo, eu não fui atendido. Outra coisa, Geraldo, doutor Geraldo, eu tenho que fazer esse exame, mas tem uma fila. Aí é diferente. Eu não posso passar ele na frente, tá certo? Aí é diferente. Agora, o exemplo que você deu do dentista, por exemplo, ele não foi atendido. Olha, eu fui lá e o dentista não quis me atender. Sim, aí ele procura o vereador para o vereador ir saber ou tomar uma providência qualquer. Ele procura o vereador, não para o vereador usar o mandato dele de vereador e colocar um serviço lá odontológico. Ele procura o vereador para ser atendido, Gilson. Porque para o vereador reclamar porque está lá e não foi atendido. Não, o dentista não estava também, não. O dentista não tinha condição de atender. Não tinha condição estrutural para atender. Aí é o papel do vereador. Sim, o papel dele Por que não tem? Cadê? Vamos botar? A gente acabou saindo para dois lados. O que eu estou dizendo a você é que existem coisas que o vereador faz que realmente não deveria ser o papel. Se você pegar lá e pegar a função do vereador, não está escrito lá que eu tenho que marcar exame de sangue para ninguém. Não, mas o que eu me refiro, Geraldo, mas o que eu quero dizer a você é que é uma benesse, é uma forma de você ajudar as pessoas. Dependendo do caso, como esse do dentista, eu não vejo como benesse. Não, tudo não bem. Vejo como esse aí eu posso até concordar com você. É um direito que o cara tinha lá. Mas foi um exemplo que eu te dei porque aconteceu comigo esse fim de semana. A vergonha, você passa na Câmara ali, 11 horas da manhã, tem uma fila de gente lá. Eu sempre fui contra isso. Pede tudo.
eu sempre achei que os vereadores não tinham que aceitar isso, não tinham que dar mas nada. às vezes chega uma pessoa lá com um garotinho de 2 anos no colo precisando de um remédio. Aí o vereador dá. Aí Nunca mais ele sai dali. Nunca mais ele sai dali, mas você vai fazer o quê? É o lado ser humano da pessoa que passa a prevalecer, pô. Tá bom. Eu tô fazendo o programa, depois eu falo contigo, né, Luiz Geraldo? Pô, que coisa, ele sabe que eu tô fazendo o programa. O papo da gente, a gente permite até isso. Exato. Sim, Luiz Geraldo. Bom, então chegamos a uma conclusão, né? Que não é... Não, Gil, a conclusão que eu disse não deve ter a benécia. Todo modelo de gestão no país inteiro funciona assim. Isso ajuda a um determinado ponto e prejudica um outro. Isso ajuda você, porque realmente se você não tiver, se o governo não tiver uma bancada na Câmara que possibilite a ele fazer um organograma de trabalho, para isso ele é eleito. Para isso ele teve aqui em Cabo Frio 50 e tantos mil votos, porque as pessoas confiam no trabalho dele. Exato, certo? exato. Então ele precisa fazer determinada coisa. Eu preciso colocar uma UPG, fazer 6 leitos. Preciso de um recurso suplementar, uma verba aqui para poder fazer esse negócio. Tem que ter alguém que dê sustentabilidade a ele para ele fazer isso. Mas, Geraldo, agora, com essa queda de orçamento, ficou pior até para vocês tentarem. Por exemplo, você tinha um projeto dos dentistas. Tinha. Entrou em funcionamento. Hoje não está mais, né? Não está mais funcionando. E não tem possibilidade de você trabalhar mais isso, né? É difícil, Gilson, porque tudo que você vai cobrar, que você vai pedir, você esbarra nisso. Esbarra nisso. Isso acabou virando um guarda-chuva para tudo. Para tudo. A gente não pode também permitir isso. Isso que eu falo. Essa interação que não existe entre o legislativo e o executivo tinha que existir mais, Gilson. Tinha que existir mais. Você não pode ser chamado só para conversar no executivo quando você tem uma matéria complicada para ser votada. Quando você tem uma matéria que o governo precisa. Você tem que ser, se você faz parte da... Então você não é da base do governo. E nem todas conversam, né? Lógico. Então você não é da base do governo. Nós vivemos numa cidade onde temos 17 vereadores, que são eleitos num universo, às vezes, de 400 vereadores. Não é possível que esses vereadores não tenham condição de chegar ali e administrar uma situação, e conversar uma situação. Então, eu sempre cobro isso. Todas as vezes que eu faço projetos de leis, por isso eu faço poucos, eu levo ao prefeito, seja ele quem for. Dá para a gente fazer isso? Aqui pode ser feito? O que o senhor quer que mude? Se eu mudar aqui, facilita e tal. Porque não adianta eu encher de projeto a Câmara e não ver nada funcionando. Essa interação é que precisa existir, para sim ou para não. Até porque, Luiz Geraldo, todo mundo fala em prefeito participativo, governo participativo, orçamento participativo. Não, eu vejo diferente, porque o representante do povo está lá, é o vereador. O orçamento participativo começou até pelo Rio Grande do Sul. Isso você parte, a comunidade, a associação de moradores. Que é representada pelo vereador. Que tem uma voz que representa nas decisões do executivo alguém de determinadas associações e levam as demandas. Levam para o vereador. Tem um vereador, quem tem mandato, tudo isso. Agora, a minha crítica não é nem essa, no orçamento participativo, não. A minha crítica é participação. Eu vou usar o seu termo participativo. É participar mais das decisões. Mas eu acho que já tem a participação. Eu sinto um pouco distante isso. A gente precisaria ter mais conversa, mais diálogo. Deixa eu aproveitar, parece que tem alguém no telefone, né, Léo? Pode botar, Léo. Alô? Alô? Alô, Gilson. Boa tarde. Renan Santos. Já sei, Renan. Quem não conhece essa voz, né, Renan? Fala, Renan. Tudo bem? Tudo bem. Você quer fazer alguma pergunta para o nosso vereador Luiz Geraldo? Nós sabemos que a função do vereador é fazer leis e fiscalizar o executivo. Acontece que os vereadores atuais só malham o prefeito na Câmara e não dá solução de nada. Ontem, exemplo, Jefferson Vidal, amalhou a saúde, doutor Adriano também.
nós sabemos que a situação está ruim para todo mundo. Agora, cadê a solução dos vereadores para o prefeito? Ok, Tá bom, Renan. Gilson? Ok, Renan. Muito obrigado por ter ligado para nós. O vereador Luiz Geraldo vai te responder, tá? Um forte abraço, querido. Renan, meu amigo, meu companheiro Renan, veio corroborar com o que eu estou falando. Exatamente. Eu estou pedindo exatamente isso, essa interação maior entre o Legislativo e o Executivo. Ele esqueceu de dizer que eu também critiquei a saúde ontem na Câmara, porque eu não aceito anteontem, foi anteontem? Foi anteontem. Foi ontem a Foi sessão? ontem. Foi ontem? Não, mas o que aconteceu acho que foi anteontem. Ah, sim. Foi na segunda-feira. Todos os pacientes tenham sido desmarcados, todos os médicos tenham sido dispensados, porque não havia papel para o médico fazer o receituário. Isso, para mim, é falta de humanidade, que eu falei na Câmara ontem, falta de amor ao próximo. Porque você comprar um bloco numa papelaria, Gilson, nenhum município está impedido de fazer isso. Isso custa R$10. Então isso ninguém vai me dizer que é falta de recurso. Isso ninguém vai me dizer que é porque o petróleo caiu. Isso ninguém vai me dizer porque não está entrando dinheiro. Isso para mim é falta de amor ao próximo, é falta de humanidade com aquelas pessoas que eu falo para você. Porque o que aconteceu foi que um senhor me procurou com o filho dele na nossa clínica, porque ele vai no Jardim Esperança marcar ficha para minha esposa, a doutora Vera. Quando chegar lá só tem 4 vagas para lá, só marcam 4 vagas para ela. Quando chega lá só tem 2, geralmente só tem 2. Aí que eu te falo das pessoas que usam isso indevidamente. Pessoas que usam a saúde, que politizam a saúde. Só tem 2. Dorme lá a noite inteira para conseguir uma dessas 2 vagas. Quando chega de manhã lá no PAN, não pode ser atendido porque não tem um papel para médico escrever. Mas ela só atende 4 lá? Não, lá só tem 4 marcações para ela atender aqui no PAN. Ah, para ela atender lá. De lá, lá para ela atender aqui, tá. Lá para atender aqui. Ah, perfeito. Tá? Mas quando chega lá, só tem 2, sempre só 2 disponíveis, 2 sumiram. Então o que eu digo é o seguinte, eu não aceito isso. Alguém está aguardando 2, né? 2 vagas. Não, é terrível. Mas o mais terrível para mim é você chegar aqui e ter que dispensar todas essas pessoas. Porque não tem um receituário. Porque não tem falta de papel. Aí você vai me perguntar e diz que eu passo a mão na cabeça. Isso é culpa do prefeito, Gilson? Não, geralmente Claro que é de quem está administrando Claro que não mandou na papelaria claro que fazer. não. Isso, alguém tem que ter chegar sexta-feira e dizer, olha, não tem talão para segunda-feira. Nem sexta-feira, só tem 10 talões, vai acabar. Vai acabar. Alguém tem que chegar lá e tomar essa posição, pô. Então não pode você fazer com que as pessoas passem por esse sofrimento, Gilson. Isso para mim é um sofrimento. Porque o menino estava com crise de asma. Uma crise acentuada de asma, de bronquite, pode levar à morte, Gilson. Pode levar à morte. Então isso para mim é administração. Isso para mim é uma forma de amor ao próximo, forma de humanidade. Plenamente com a sua colocação. Então, eu também critiquei isso ontem lá. É o que eu falo dessa independência que eu tenho de falar, Gilson. Eu falo o que eu quero, sobre quem eu quero, a hora que eu quiser. E o pior, com responsabilidade, Gilson. O pior, Geraldo. Com responsabilidade. Com todo o cuidado do mundo de não estar prejulgando ninguém para não ser injusto. Mas isso foi um fato. Que minha mulher chegou em casa e eu falei, o que houve? Não teve atendimento hoje não? Eu ainda estava em casa tomando café. Não, Geraldo, não tinha nem papel para a gente passar a receita. Isso para mim é inconcebível. Eu estou com você. Quem está na rua falou, prefeito não botou papel lá. Não. Pô, a sua colocação foi perfeita. Isso estoura no prefeito. Estoura no prefeito. Mas não é possível que o diretor de lá, o secretário de saúde, todo mundo não estivesse diante do problema. E não vê que está prejudicando o governo. Exatamente. Claro que estoura no prefeito. O cara quando sai dali, danado da vida, ela aí, é claro. Sai falando do prefeito. Ele nem sabe que não tinha papel lá no PAN. Aliás, ele deve ter levado um susto quando viu na rede social, que eu vi também, que não tinha. Aí você imagina o transtorno na vida de um grande número de pessoas, não foi só da minha esposa, foram todos os médicos que estavam ali. O transtorno na vida dessas pessoas. Ali eu acho que não tem... E Gilson, e pior, não remarcaram as pessoas ali.
Pelo que eu soube, não sei se depois tomaram alguma Deus outra sabe posição. quando vai ser atendido. Entendida. E o que eu falo, Gilson, é que você, eu sempre digo isso, você fica com um filho em casa, apesar de ser a bandeira da educação, ser uma bandeira também de todos, eu sempre priorizo a saúde. Porque você fica em casa, Gilson, com um filho seu uma semana sem aula, mas você não fica com ele uma hora doente. Não fica. Você vai botar ele no colo e vai correr, vai procurar tudo que é lugar. Verdade. Você imagina, o que me deixa revoltado com a saúde é ver pessoas ali que a coisa se tornou tão banal, esse descaso com as pessoas, que as pessoas já aceitam isso como se fosse normal, Gilson. Você vê pessoas pobres ali, pessoas que sofrem, que às vezes aceitam, não, isso é assim mesmo. Não é assim mesmo, Gilson. Não é assim mesmo. Você não pode pegar uma criança que está ali em crise, com asma, e mandar ela para voltar não sei quando. Essa criança pode morrer. Essa criança pode morrer. Eu tive um sobrinho agora, um afilhado do Manuel Corrêa, que nós tivemos que transferir às pressas, há uns meses atrás, conseguir uma vaga para ele ser internado em São Gonçalo, porque ele ia morrer, porque aqui a gente não tem uma UTI pediátrica para botar uma criança. Não, e você está falando de uma criança com asma. Mas também chegou lá infartado, chegou lá com cardiologista, eu cheguei com meu filho no colo no Rio, com meningite, Gilson, para ele ser internado. Você imagina um pobre no Rio, lá numa comunidade daquela carente, chega com um filho com meningite no braço e o cara disse, não, o médico não vai poder atender hoje não, volta só daqui a 10 dias. Eu fiquei revoltado com a menina que me atendeu na recepção, porque ela pediu que eu antes preenchesse uma ficha antes de levá-la ao médico. E isso ia demorar 10 minutos. Eu fiquei revoltado com ela, naquela hora ali, não preenchi, levei direto, entrei direto. Eu imagino essas pessoas que chegam em determinados postos de saúde, com um filho com meningite, e o cara fala, fulano de tal... Isso aconteceu comigo na UPA. Aconteceu comigo na UPA. Eu infartado, e a minha mulher me levando, não vai fazer a ficha coisa nenhuma, eu quero um médico para ver meu marido. Depois eu faço minha ficha, aconteceu isso comigo. Entra, atende, volta lá e faz a ficha. A minha luta, a minha revolta toda em relação à saúde é isso, é você não deixar banalizar para que as pessoas mais carentes, pessoas mais sofridas, passem a admitir que isso é normal. É normal, não é? Não é normal. Tá, eles têm que cobrar o direito, tem que ter o médico ali para atender ele na hora. Luiz Geraldo. Passou já? Acabou? Não, está acabando, mas eu quero ainda aproveitar para perguntar, você está mudando de partido? Estou mudando de partido, Gilson. Eu precisava dar estou há 12 anos no PPS e a gente não viu boas possibilidades. Você sabe que eu não sou uma pessoa... Aliás, o PPS está chegando lá agora, o meu amigo Paulo Massa, né? Não sei. Está se filiando ao PPS, pelo menos disse que ia se filiar. E a gente estuda algumas situações, eu vejo algumas críticas de pessoas que falam que os candidatos procuram os partidos que tornem a eleição mais fácil e não é mentira, eu não sou hipócrita, não vou dizer aqui a você que as pessoas não fazem isso, fazem, porque partidos hoje com ideologia, com ideário, você talvez não tenha nenhum, talvez aqui em Cabo Frio o PSOL, porque o Cláudio Leitão, que é uma pessoa inteligente, preparada, dura nesse ponto. Até o dia que tirarem o partido dele, né? Aí é outra história. Digo, hoje ele trabalha isso dessa forma, com a ideologia de partido, não coliga com quem pensa diferente, não. O resto eu não vejo nenhum. É verdade. Nenhum. Então, eu avalio as pessoas e não os partidos, porque os partidos hoje não me dão mais essa possibilidade de avaliação. Porque você não vê, em qualquer partido, você pode pegar qualquer um aí, tirando o pessoal, qualquer um, Gilson. PTB ia lançar Valdemir Mendes, candidato a prefeito. Você chega lá, vamos dar um exemplo qualquer, sei lá, cita aí um partido, PTN, para não falar de ninguém conhecido. Chega lá e esse candidato for um candidato de voto, ele não quer saber o que ele pensa, o que ele faz, ele bota o candidato para dentro. Como o partido faz isso, a pessoa que se filia no partido faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Hoje em dia a gente confia nas pessoas. Eu confio nas pessoas. Eu acho que o partido tem pessoas boas, pessoas de bem, então não vi pessoa, não tem nada que vá contra princípios básicos meus, contra dogmas meus. Então, eu defendo muito isso. Já vi pessoas falando sobre religião até no meu partido. Eu ia falar sobre isso para você explicar. Eu falo o seguinte, eu sou católico, praticante, devoto de Nossa Senhora, tenho uma adoração enorme por Nossa Senhora, faço parte das equipes de Nossa Senhora,
professo minha fé em todos os lugares que eu vou. Eu sou testemunha. Aceito a palavra de Deus católica, tenho os meus princípios religiosos católicos e os meus princípios, os meus dogmas católicos. Sigo o Papa Francisco, que hoje faz um trabalho de ecumenismo como ninguém fez ainda nesse apostolado. Ele fala que a igreja somos nós da porta para fora, ide e fazei discípulos, é a palavra do Papa. Então, eu não me preocupo e jamais me preocuparei no lugar que eu estou, Gilson, e com quem eu estou. Nem no lugar que eu estou e não com quem eu estou. E ainda tem mais, Gilson, tem mais. Nós, como católicos, você é católico, você pratica lá na igreja, a mesma hora que eu. Exatamente. Então, a gente sabe que nós somos, não só os padres são pastores, Gilson, nós também somos pastores. É verdade. Nós somos pastores que temos que trazer as ovelhas para o nosso rebanho. O nosso rebanho é a Igreja Católica. Se eu ficar sempre no meio católico, eu não trago ninguém para o meio católico. Eu só vou ter condição de trazer pessoas, e eu já vi várias pessoas, e já trabalhei para isso, trazer pessoas para o meu meio católico, para a minha religião, se eu estiver fora do meu reduto. E eu tenho muita liberdade para falar sobre isso, Gilson, porque eu analiso muitas pessoas pelo o que elas fazem, e não aonde elas estão. A gente vê os exemplos dos fariseus. A gente vê isso na palavra da gente lá todo domingo, todo dia. E a gente tem muita gente, Gilson, que não tem religião, segue só Jesus. E gente boa, Gilson. Gente que faz caridade, gente que prega o amor, gente que ajuda o próximo. A gente tem até agnósticos, Gilson, que fazem isso, fazem muita caridade, muita caridade. Então você tem que avaliar isso, e isso para mim não é impedimento. Quando eu vi essa possibilidade de ir para esse partido e alguém comentou isso comigo, eu falei, você não está me impedindo, você está me ajudando. Porque eu sou católico desde meu pai. Meu pai você conheceu. Meu pai era ministro, meu pai era franciscano, meu pai me leva para a igreja antes de eu andar. Uhum. Eu já ia para a igreja no colo dele, eu já não andava. Fui coroinha, cantei nas missas, fazia novena de Natal. Não é nada nem ninguém que mudam os meus princípios, nem a minha religião, em qualquer lugar que eu esteja. Sozinho se eu estiver, no meio de outros tantos diferentes. Eu vou pregar a minha palavra, professar a minha fé e os meus princípios. Então isso para mim é indiferente. E eu sempre digo, Gilson, que eu vou muito pela minha consciência. Minha consciência é o meu tribunal. Minha consciência, meu Deus, minha família e os meus amigos. Os meus amigos. São os que norteiam os meus caminhos. Então eu tenho que ir por aí, Gilson. Por aí, entendeu? Eu tenho muitos amigos de todas as religiões, todas elas, muita gente boa, Jesus, gente do bem, e todas elas que seguem a Jesus, que procuram um único caminho, procuram um único destino. Então eu não tenho esse direito de julgar ninguém. Eu tenho que professar minha fé, manter os meus princípios religiosos e os meus dogmas. E seguir a minha figura maior, que é o Papa Francisco hoje na igreja. E o Papa Francisco faz exatamente isso. Ele está se juntando com pessoas que há 300 anos a Igreja Católica não se juntava. E com isso você é pré-candidato à reeleição de vereador, né? Sou de novo né, pré-candidato, estou indo, se assim Deus me permitir, à vontade popular, para o meu 4º mandato. E tenho ainda alguns projetos a serem realizados na Câmara, que eu não queria sair sem vê-los funcionando, como eu sempre falo aqui a você, Centro Municipal Odontológico de Atendimento à Criança. Estou agora com um projeto contra o assédio moral, que é uma matéria que está sendo discutida em âmbito nacional e regional. Essa semana nós tivemos o exemplo do prefeito do Rio, Eduardo Paes, cometendo assédio moral contra uma médica num posto de saúde, demitindo a médica no ato e se colocando como autoridade. Naquela hora ele estava como paciente, ele foi levar o filho dele para ser atendido. E reclamou do atendimento que estava sendo feito e demitiu, se colocou como prefeito e demitiu a médica em trabalho. Isso é assédio moral. A gente tem que ter um impedimento contra isso. Estou com esse projeto tramitando na Câmara, estou esperando a sanção, que ela já é tácita do prefeito em relação ao projeto sobre incentivos fiscais, que é desde o ano passado que eu entrei, algumas pessoas fizeram umas críticas. Pô, agora, no ano da eleição que está entrando... Eu sou testemunha desde disso. Metade Levou de 2015. Na Secretaria de Turismo para que nós opinássemos e tudo. Levei para a Secretaria de Governo, de Indústria e Turismo, Comércio levei ao também. prefeito, Indústria e Comércio, todas elas. E estou agora entrando com um projeto para que os nossos ônibus, depois das 10 horas da noite, as mulheres possam parar em qualquer lugar.
porque a gente tem visto aí pontos de ônibus que ficam um pouco afastados e aí elas colocam as mulheres muito em risco, porque você desce num determinado lugar, numa determinada hora já acentuada, e tem que andar muito, às vezes, para chegar em casa. Boa ideia, Então, estou entrando com um projeto de lei para que depois das 10 horas da noite, as mulheres possam parar em qualquer lugar. Passou na sua casa, ela aperta o sinal, não tem que ir até 100 metros depois e vir andando, às vezes, 10h30, 11 horas da noite. Vão entrar, já está pronto, já está formatado. Vão entrar agora essa semana para que a gente possa fazer valer isso na cidade da gente. Geraldo, com certeza você ainda vai voltar aqui antes da proibição, que eu acho um absurdo, proibir a pessoa de falar durante a campanha eleitoral, quando ela mais precisa levar a ideia para o eleitorado, é proibido de falar. Mas com certeza você ainda volta antes aqui. Quero te desejar sucesso. Você sabe da minha opinião com você, né? E eu queria que você se despedisse do nosso público. Eu agradeço, Gilson, a você mais uma vez. Você é sempre um amigo, um parceiro em todas as horas e sempre me dá a oportunidade de vir aqui e falar um pouco, expor um pouco as minhas ideias. A gente tem que ser visto, né? Um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Né? E a gente precisa passar aquilo que a gente faz. As pessoas têm o direito de saber a opinião dos seus representantes, porque nós não somos substitutos, nós somos representantes. Nós não estamos no mandato para substituir ninguém, estamos para representá-los. Então as pessoas precisam saber dessas nossas opiniões, o que a gente pensa, quais são os projetos que a gente tem, se realmente vão trazer benefício para as pessoas. Porque não adianta, eu sou muito dessa linha, você me conhece, Wilson. Eu não vou fazer 300 projetos que não tragam nenhuma melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Tem que fazer, por isso eu fiz a PAI de Tamoios, a Casa de Apoio ao Portador do Câncer, trabalho com os especiais, várias leis para os especiais que funcionam. Porque a gente quer ver, amanhã eu quero sair da Câmara e dizer, aquela ação ali foi eu e meus colegas que me ajudaram, que votaram comigo, para que pudesse ser realizado. Continuo nesse perfil, Gilson, continuo às vezes as pessoas falam, você às vezes não tem essa linha, esse viés político, porque não aceita determinadas coisas. Não aceito, Gilson. Se eu não sou seu amigo, eu não estou do seu lado para conseguir o seu voto. Não estou, Gilson, é meu, faz parte da minha formação. Isso vem da minha família, do meu pai, da minha mãe. Eu não deixo de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que é certo, porque a outra coisa me traz voto. Se me trouxer, tudo bem. Se não trouxer, tá bom também. Então, o meu perfil é esse. As pessoas me conhecem, as pessoas sabem da minha conduta, as pessoas sabem do meu caráter, as pessoas sabem da minha coerência política, que eu acho que isso é importante. Às vezes as pessoas falam, mas você era do lado tal, veio para o lado tal, você está em cima do muro. Como é que é isso? Eu não entendo como é que funciona isso, Gilson. Eu não posso votar a favor de coisas do prefeito agora, porque eu não vim do lado do prefeito. Eu não estou ali para representar o prefeito, estou ali para representar a população. Isso é bom para a população. Se ele me manda uma coisa boa, eu tenho que aprovar. Se ele manda uma coisa ruim, eu não vou aprovar. Entendeu? Teve uma discussão aí sobre a situação do Ibascaf, eu declarei meu voto que eu era contrário. Eu era contrário porque eu achava que aquilo não era justo, não era certo. E declarei da tribuna. Como fiz ontem da tribuna, declarando toda a minha revolta e indignação com o que aconteceu com as pessoas da saúde. Porque faço críticas com responsabilidade. Com responsabilidade. Então, tem que ser assim. Agradeço a vocês a paciência de me ouvirem por mais uma vez e que Deus e Nossa Senhora continue nos protegendo, nos guiando, nos conduzindo, porque é assim que a gente segue. Obrigado, Luiz Geraldo. Obrigado a vocês, Wilson. Viu como foi bom ficar conosco? Esse vereador é fogo. E é isso mesmo que ele faz. Se você assistir às sessões da Câmara aqui na Jovem TV, agora não mais ao vivo, mas sempre gravada, e participar lá da sessão, que deve ir, você vai ver que ele é assim o ano inteiro, não é só agora na época de eleição, não. Muito obrigado por ter ficado conosco. Até o próximo programa.